Vamos falar de economia? Vitor Irajá está conosco porque Vitor Irajá já começaram as reuniões sobre os juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Super quarta, é isso? Porque no cenário americano a expectativa é de manutenção, enquanto que aqui no Brasil o mercado espera mais um corte. Esse corte, Vitor Irajá, vai ser menor do que o esperado. A gente tem a expectativa da reabertura do Estreito de Hormuz, mas não é automático, por exemplo, o processo de normalização dos preços. Uribe, muito boa tarde a você, a Tainá e todos que acompanham a gente aqui no Bastidores CNN. Uribe, muita atenção, muita expectativa para o que vai dizer e sinalizar o Banco Central. Porque na ata da última reunião de abril, finalzinho de abril, ali entre os dias 29 e 30, o Banco Central ele traz exatamente como componentes para esse risco inflacionário mais significativo o cenário geopolítico. E o próprio Banco Central, compilando essas percepções de mercado sobre os principais índices, as principais projeções macroeconômicas para o país, já vem percebendo também uma piora na expectativa do mercado em relação à inflação que deve encerrar o ano de 2026. O próprio Boletim Focus, que mapeia exatamente essa percepção do mercado financeiro acerca desses dados, elevou pela 14ª semana consecutiva suas previsões para o IPCA terminal em 2026. Agora a previsão é que a inflação fecha o ano no patamar de 5,30%, 5,3%, muito acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, O centro da meta é de 3%, é um intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Admitindo que se a inflação atingir 4,5%, significaria que o Banco Central sim cumpriu a meta de inflação, mas exatamente por essas perspectivas e expectativas do mercado de que haja uma inflação desancorada ao fim do ano, espera-se pelo menos uma manifestação de maior cautela por parte do Banco Central, que já virou inclusive uma máxima da gestão de Gabriel Galípolo. Apesar desse balanço de riscos, dessa percepção de que há sim um novo componente muito significativo para a inflação, um risco muito significativo para a inflação corrente aqui no Brasil, as principais casas de análise, os principais bancos continuam projetando uma queda de 0,25 ponto percentual, como a gente preparou para você numa tela alguns exemplos dessas instituições financeiras que projetam um novo corte de 0,25 ponto percentual, levando a taxa básica de juros de 14,5% para 14,25%. Caso do Itaú, da XP, do BTG Pactual, do Citi, do Banco Inter e da Suno Research. O IPCA de maio ele veio fechado com acumulado da inflação de 12 meses de 4,72%, ou seja, acima já do teto da meta perseguido pelo Banco Central. E aí a gente tem exatamente agora uma perspectiva de uma inflação mais elevada ao fim do ano. O próprio Boletim Focus agora projeta uma Selic terminal em 2026 em 13,75%. Anteriormente essa projeção era de 13,5%. E esse, na verdade, seria o cenário com uma sinalização dada pelo Banco Central exatamente de uma maior cautela e talvez algum tipo de sinalização sobre uma interrupção posterior desse ciclo de cortes dos juros. Porque o Banco Central, na própria ata da última reunião, já havia sinalizado que, dado essa Selic, um patamar de Selic bastante restritivo, o Banco Central estaria bem posicionado. Só para a gente encerrar, nos Estados Unidos, primeira reunião sob a batuta do indicado por Donald Trump a presidência do Federal Reserve no lugar do criticadíssimo Jerome Powell, inclusive de forma bastante deselegante. Lá nos Estados Unidos, há 99,6% de chance de uma manutenção do intervalo de juros entre 3,5% e 3,75%. Se no começo do ano falava-se que o Banco Central norte-americano poderia dar início a um ciclo de cortes, hoje fala-se em manutenção, praticamente dado. Fala-se, inclusive, em uma possibilidade de aumento nos juros ao longo desse ano, isso porque a inflação lá acelerou para 4,2%. O core da inflação, que é, na verdade, o núcleo da inflação, está em 2,9%. E por lá, a meta de inflação perseguida pelo Fed é de 2%, mas todos os olhos voltados para o que vai indicar o novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, que assumiu no lugar de Jerome Powell e que era criticado exatamente, Uribe, Tainá, por manter os juros em patamares elevados.